Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Quem for entrando vai dando um ok, se o áudio tá bom, se a imagem também. Vou tentar acompanhar as mensagens por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem tá entrando vai dando um joia, pessoal, para mim saber se tá tudo certo com o áudio. Oi, Carla, Kelly entrou. Boa noite, Maicon. Boa noite, Carla. Pessoal, tá legal o áudio aí? Oi, Carla, Kelly entrou. Bacana. Boa noite, Maicon. Beleza. Tudo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso eu vou me apresentando. Oi, Kelly. Que bom que você tá aqui. Oi, Bruno entrando. Uma galera tá entrando aqui. Meu nome é Gisele, para quem não me conhece, eu sou psicóloga do Projeto Sakura. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os tipos de transtorno de ansiedade. A gente tem falado um pouco sobre isso. Esse é um assunto muito relevante e que as pessoas têm sofrido com isso. Então é um assunto de importância social bem relevante. Então, obrigada, Kelly. A Kelly tá falando que eu tô linda. Então, para começar, eu queria falar que são 7 tipos de transtornos, né, de ansiedade, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre os sintomas de cada um, e depois vocês podem ir fazendo pergunta durante a live, tá? E a gente vai tentando aí responder para vocês. Então, a ansiedade é uma coisa comum a todo mundo, né? Todo mundo tem ansiedade em determinado momento da vida. Agora, quando a gente fala sobre um transtorno de ansiedade, aí já é uma coisa mais patológica. Então, qual é a diferença de uma ansiedade comum para uma ansiedade patológica? Então, segundo o DSM-5, o DSM-5, pessoal, é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele que define as características das doenças mentais. Ele é utilizado pelos médicos e é ele que define os sintomas de todos os transtornos. Então, segundo o DSM, os transtornos de ansiedade em geral, eles são aqueles transtornos que incluem perturbação, medo e ansiedade excessiva. Essa é a característica geral de ansiedade. O medo e essa ansiedade, eles vão reduzindo os nossos comportamentos. Então, as pessoas vão parando de se comportar pelo medo de terem um ataque de ansiedade, um transtorno do pânico e coisas do tipo. Bom, a Dai tá mandando bom dia aqui do Brasil. Oi, Daia, muito obrigada pela sua participação. Aqui do Brasil, o pessoal do Japão e do Brasil aqui assistindo a live. Os transtornos de ansiedade, eles se diferenciam do medo ou da ansiedade, que é a de adaptação, que a gente fala, pela intensidade e pela frequência. Então, por exemplo, antes de fazer uma prova, a gente fica ansioso. Antes de uma viagem importante, a gente também fica num estado de ansiedade. Antes de uma mudança, de um evento importante, esses são eventos que nos trazem ansiedade. Essas são consideradas as ansiedades e os medos naturais, né? Quando que vira patológico? Se a frequência e a intensidade ela é muito elevada.
Então essa que vai ser o pulo do gato que a gente fala, né? Que é a diferença de uma ansiedade normal para uma patológica. A Célia tá entrando, boa noite, deixa eu ver aqui. O Walter, boa noite, Walter, boa noite, Célia. Ah, não é o Maicon que tá assistindo, é a Márcia. Oi, Márcia, obrigada pela participação. Ó, já vai tirando as dúvidas, viu? Se tiver um compromisso no dia seguinte, eu nem durmo. Márcia, você vai entender um pouquinho agora, então, dessa ansiedade sua, tá? O porquê essa ansiedade atrapalha no sono. Então, eu vou ticando elas e você vai entender um pouquinho melhor. Como eu tava falando, os tipos de ansiedade, né? Então, a ansiedade comum é aquilo que quando vai ter um evento importante. E daí a patológica é da intensidade e frequência. Então, os tipos de ansiedade são 7. Isso que as pessoas não sabem. Todo mundo fala, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. E o que eu queria deixar claro nessa live é que são 7 tipos de ansiedade. E quando a gente entende o tipo de ansiedade que a gente tem, fica mais fácil para a gente poder fazer um tratamento adequado e fazer uma melhora. A Daya colocou aqui, eu fiquei muito ansiosa quando fui fazer uma cirurgia pela primeira vez. Fiquei nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. Daya, e essa é uma ansiedade que a gente pode caracterizar como normal. Porque é um evento, por exemplo, uma cirurgia, que é um evento importante, que mexe com a gente, né? E traz aquele estado ansiógeno que a gente fala. Até ok, normal, passou a cirurgia, perfeito. Agora, se toda vez que for ao médico, você tiver que se expor a uma situação e ficar com ansiedade, não dormir, não conseguir se comportar, não conseguir trabalhar, aí a gente começa a ter um olhar mais atento para isso. A Célia tá falando, eu sofro de ansiedade constante, tomo remédio para dormir. Célia, geralmente quem tem um transtorno de ansiedade toma remédio mesmo, porque à noite a hora que você para e fica ocioso, vem um turbilhão, né, de pensamentos e sentimentos, e é por isso que as pessoas com ansiedade têm dificuldade para dormir. E, gente, isso mesmo, vão curtindo, vão compartilhando para mais pessoas terem acesso à live. E muito obrigada pela participação. Vão mandando mensagem mesmo pra gente ir conversando, para fazer um bate-papo, tá? Então, eu vou falar sobre todos os tipos de ansiedade para vocês começarem a entender melhor o tipo, tentar se identificar com um tipo de ansiedade, porque só falar que tem ansiedade não ajuda, porque para a gente trabalhar com ansiedade a gente precisa saber o tipo para fazer um tratamento mais adequado. Então vamos lá. O transtorno de ansiedade, o primeiro que eu vou falar é sobre o transtorno de ansiedade por separação. Ele é conhecido como TAS. E é quando o indivíduo ele fica ansioso ou apreensivo quando ele vai se desapegar, se separar de uma figura muito importante para ele. Então, quando ele tem que se afastar de uma pessoa que ele considera importante, ele começa a ter os sintomas de crise de ansiedade. Vou dar alguns exemplos. Quando o filho, é muito comum isso também na infância, uma criança, quando ela começa a ir para a escola, até uns 6 meses, se ela não se adaptar, a gente já tem que ter um olhar mais atento para isso. Porque no começo ela não quer ficar longe dos pais e tudo mais, então é ok ela ficar ansiosa e chorar. Se isso persistir, a gente tem que ter um olhar mais atento para isso. Outra coisa importante na ansiedade de adultos, né, por separação, porque esse transtorno ele era muito voltado para criança. E depois, no DSM-4, ele veio caracterizando que os adultos também têm essa ansiedade. Então, por exemplo, quem está no Japão e tem familiar no Brasil, é um exemplo bem clássico, né? Que a pessoa não tem controle sobre o que vai acontecer com a outra pessoa. Ou ela sai para trabalhar, a pessoa sai para trabalhar e não consegue cuidar daquela pessoa, então as crises começam a vir.
A Bruna mandou uma mensagem aqui, deixa eu dar uma lidinha. Sinto um aperto muito forte no peito, tonturas e até formigamentos, falta de ar, um medo estranho de repente do nada. Tomo remédios para isso. Bruna, então se atenta para a live, porque isso são características de ansiedade, né? É muito cedo para falar, mas essas são características respondentes, né, que o corpo tem sobre ansiedade. Boa noite. O Portal Mi tá mandando uma mensagem, boa noite. A Márcia mandou mensagem aqui. Eu perdi meus pais assassinados. Desde então eu tomo remédio para dormir. Não tenho vontade de sair de casa pra nada. E Márcia, é legal você compartilhar isso com a gente, porque mais pessoas vão se identificando também. O que acontece? Você teve um evento traumático muito grande, e essa situação te gerou ansiedade, porque é como se aquelas pessoas saíssem e de repente não voltassem mais, né? Você pode ter ansiedade para sair de casa, com certeza, não consegue dormir e fazer mais nada. A gente tem que tomar cuidado também aí, Márcia, porque se a ansiedade ela não for tratada, ela também pode virar uma depressão, e é por isso que é tão importante a gente trabalhar. A depressão, a gente fala assim que é um último estágio assim, de sofrimento, é quando a pessoa passou por tanta coisa e daí o corpo responde adoecendo. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, viu, Márcia? Daia, sim, meu pai mora aí no Japão já faz uns 21 anos, sinto falta dele. Olha que bacana. Essa é uma característica, Daia, dessa ansiedade por separação. Quando a pessoa tá longe, você não tem acesso, você não sabe o que vai acontecer, né? É um relato que é muito comum do pessoal aí. Por exemplo, eu tenho medo de algum parente falecer e eu não posso fazer nada. Isso me deixa com crise de ansiedade. É porque aquela figura de apego ela não está perto e você não tem o controle. O que a gente precisa entender é que mesmo a pessoa estando perto, a gente não tem controle sobre a vida, nem nossa, quanto mais da outra pessoa, né? Mas é uma falsa ilusão que a gente tem o controle se ela estiver perto. Então, essas são algumas características do transtorno de ansiedade por separação. Então, quando a pessoa tem que se afastar, ela começa a ter pesadelos, ela começa a ter sintomas físicos, então dor de barriga, tremedeira, sudorese, pela ideia, e não é nem a separação em si, pela ideia de se separar daquela figura de apego. Então, isso é muito sério. Você imaginar se separar de alguém e você ter crise de ansiedade. Isso é muito sofrido, né, pra pessoa que passa. A Márcia mandou: hoje, depois que comprei uma cachorrinha, isso me salvou da depressão. Que bacana, Márcia. É uma figura de apego, né? A cachorrinha, você tem uma pessoa pra estar cuidando e tudo mais. A Célia mandou pra nós, Célia Palazon. Sinto falta dos meus filhos e neto, e nessa época do ano piora muito. E Célia, você tocou num assunto muito importante. Eu ia falar mais pra frente, mas eu já vou adiantar um pouco o assunto. Sobre ansiedade no fim de ano. Geralmente, e tem estudos falando sobre isso, né? Ansiedade e depressão, elas se potencializam no mês de dezembro, porque tem aquela coisa do Natal, de ter que estar junto com a família, ansiedade do ano que virá, né? Então a gente não sabe o que esperar do próximo ano, então a gente começa a ter crises de ansiedade sobre o que vai vir. A gente não tem controle do que vai acontecer. Então, você pensar o que pode acontecer no outro ano, ficar remoendo o que não aconteceu no ano que se passou. Então, essas coisas muito contribuem para a ansiedade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma armadilha para as doenças mentais, né, surgirem assim. Então, por isso que é importante a gente nos entender, o autoconhecimento, a psicoterapia, ela é fundamental nesse processo. Quando a gente entende, a gente está um passo à frente da mudança e de uma melhora e de saber lidar com o sofrimento, né? Não é quem faz psicoterapia não sofre, só que a gente aprende a lidar com isso.
Pessoal, quem puder vai dando um curtir, vai dando um amei, vai compartilhando o vídeo para mais pessoas terem acesso, que é um assunto de bastante relevância social. O segundo tipo de transtorno é o mutismo seletivo. Então, eu vou falando sobre eles e se vocês estiverem tendo pergunta, vão participando, viu, pessoal? O mutismo seletivo, ele é caracterizado pelo fracasso consistente em falar, em situações sociais. Então, por exemplo, quando tem uma expectativa de que aquela pessoa fale, começa a ter crises ou ataques de ansiedade. Então, por exemplo, quando apresentar um trabalho na escola, quando a criança ou adolescente tem que apresentar um trabalho, isso gera uma ansiedade natural. Porém, se ela começa a ter crise de ansiedade por conta disso, ela inventa uma desculpa para não ir, tem dor de barriga para poder não ir na aula, com medo de ser avaliado. Isso daí a gente já tem que se atentar aos olhos para o transtorno de ansiedade, que é o mutismo seletivo, né? E isso tem prejuízos sociais muito grandes. Então pensa você na vida adulta não conseguir, por exemplo, participar de uma reunião no seu trabalho, não conseguir pessoas que vão à igreja não conseguir se expor na frente da igreja. Então vai tendo vários prejuízos sociais e principalmente no serviço, que é onde a gente tem que se expor mais. Deixa eu ver as perguntas aqui agora, pessoal. A Célia mandou assim: quem tem crise de ansiedade se cobra muito. Eu choro toda vez que cometo alguma falha, principalmente no trabalho. Célia, muito bacana o seu comentário, e é isso mesmo. O porquê você se cobra muito? Porque o medo de se expor e de ser avaliado pode gerar crises. Então, quem tem ansiedade tenta ser perfeito, né? A pessoa não pode errar, ela não aceita errar, porque se ela errar, ela se coloca em evidência. E daí é terrível, né, o que a pessoa passa. Então é por isso que a gente precisa entender o porquê a gente se cobra tanto, o porquê eu não posso errar, porque tem uma consequência por trás disso. Isso que você está falando é bem importante. A Márcia está mandando: eu estava trabalhando, eu tive síndrome do pânico, de pegar trem lotado, suava, sentia falta de ar. E Márcia, você vai ver que isso é um tipo específico de ansiedade, e já estamos chegando nela. Esse medo essa ansiedade, né, a síndrome do pânico, de estar em ambientes com muita pessoa, ela é uma característica bem específica de um tipo de ansiedade. Você vai se identificar. Gente, isso mesmo, vão mandando perguntas que vai enriquecendo a nossa live. Então, gente, eu falei sobre o ansiedade por separação e do mutismo seletivo, né? Agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de transtorno de ansiedade, que ele é a fobia específica. Então, esses indivíduos com fobia específica, eles são apreensivos ou ansiosos e ficam se esquivando de objeto ou determinadas situações específicas. Então, por exemplo, eles ficam tentando se esquivar de algum animal, de alguma, por exemplo, de injeção, de borboleta. Tem pessoas que têm ansiedade de ver feijão. Então, assim, é de um objeto ou uma situação bem específica. Em outros ambientes, a pessoa consegue ter uma vida normal e saudável, mas se colocar aquele estímulo, aquele ambiente, aparece crise de ansiedade. E a gente tem que cuidar disso para mais tarde não virar um transtorno de ansiedade generalizada, que é um emparelhamento de várias situações específicas e depois a pessoa para de se comportar, que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Então, assim, é de algum objeto específico, de uma injeção, de algum animal, ou de alguma situação específica, por exemplo, ir no banheiro público. Então, alguma situação específica, como o próprio nome já diz, né, é a fobia específica. Esse é um transtorno de ansiedade também muito comum. E às vezes as pessoas não dão importância porque se não tem aquele objeto, então eu vivo bem, então eu não preciso procurar ajuda. E isso é muito perigoso, porque se a gente não cuidar, gente, não tem
conversa. Se a gente não tratar a ansiedade, ela não vai melhorar. Muito pelo contrário, ela vai piorando, piorando e cada vez mais a gente vai adoecendo. Tá ok? A Célia mandou uma mensagem aqui. Na menopausa, a ansiedade aumenta muito? Então, Célia, boa pergunta. Então, a gente não pode misturar as duas coisas, né? São dois eventos que acontecem do mesmo corpo, né? Quando a gente tá na menopausa, é um turbilhão de hormônios que tá passando pelo nosso corpo. Então, oscila o nosso humor, oscila a nossa temperatura corporal, a gente fica meio perdido. Só que isso não pode ser confundido com uma ansiedade, que os sintomas, eles são diferentes. Então, por exemplo, alguns se aproximam, né? Por exemplo, sudorese. Quem tá na menopausa sua bastante, sente muito calor. Na ansiedade, você soa, mas é de nervoso, não é porque seu corpo fica quente, né? Na menopausa você sente o corpo muito quente. Os dois juntos pode potencializar uma bagunça para o indivíduo que está passando por essas duas coisas juntos, mas a gente não pode confundir, porque cada um é um sintoma. Ver se eu respondi a sua pergunta. O quarto transtorno de ansiedade que eu vou falar para vocês é ansiedade social ou fobia social. E eu acho que a Márcia vai se identificar um pouquinho. É quando o indivíduo ele é temeroso ou ansioso em situações que ele pode ser avaliado. Então, por exemplo, se ele estiver comendo ou se ele estiver bebendo na frente de alguém, ele começa a se sentir ansioso pela sensação de pessoas estarem avaliando ele. Mesmo que isso não seja real, mas aquela pessoa que está passando, ela sente mesmo que ela está sendo avaliada, tá ok? E Márcia, dá uma tentada também para esse. Os indivíduos com agorafobia, que é o quinto tipo de transtorno, eles ficam ansiosos acerca de uma, duas ou mais das situações. Então, por exemplo, usar o transporte público é uma delas. Ficar em espaço aberto, ficar em lugar muito fechado, onde tem muitas pessoas, ficar em fila pode causar ansiedade, ficar em meio de multidão, show para essa pessoa é uma coisa assim, impensável, né? Porque a sensação de imaginar você no meio daquela multidão já te deixa com respondentes, né? Que o corpo já fica reagindo. Sair de casa sozinho. Então, duas ou mais dessas situações a gente já pode começar a pensar no transtorno de ansiedade e de agorafobia, que é a pessoa ficar temerosa de estar nesses ambientes. A Márcia mandou mensagem: hoje eu entendi que a deprê é a doença da alma, temos que lutar contra isso. É verdade, Márcia. A Bruna mandou: tripofobia tem a ver com ansiedade? Passo até mal quando vejo certas bolinhas, tipo semente de pimentão, girassol, tudo que parece bolinhas. Com certeza, Bruna, né? É aquela fobia específica, né? Por bolas, por tudo que é bolinha. E isso, Bruna, tem que cuidar, porque isso vai se generalizando. E daqui a pouco, tudo que tiver o formato oval, para você vai ser insuportável. E isso você vai perceber que começou com uma coisa bem leve e ela vai aumentando. Então, por exemplo, daqui a pouco, até a letra O, você já vai ficar com um receio, assim, se não for cuidado. Então, a pessoa vai parando de se comportar por alguns motivos, né? Então, por exemplo, tem uma característica ali muito parecida, então a pessoa já fica, meu Deus, peraí, que esse agora já não posso fazer porque me lembra, e quando lembra, daí o transtorno vem, que a crise vem. Então é por isso que a gente tem que cuidar mesmo, pessoal, isso é uma coisa muito séria. O Júnior tá mandando boa noite a todos, muito boa noite. Júnior, obrigada pela presença.
Pessoal, vão curtindo, quem puder compartilhe para mais pessoas terem acesso, né, a essas informações. Porque às vezes a pessoa sofre e nem sabe o porquê sofre. Então ela fica, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa e não sabe nem o tipo de ansiedade que tem. E é muito interessante a gente também começar a mudar o vocabulário, eu sou ansiosa. A gente não é a ansiedade, a gente está com ansiedade, é diferente. Porque quando a gente fala que a gente é aquilo, então é como se não fosse passível de mudança. E quando a gente fala que a gente está naquela situação, opa, se a gente está numa situação, é possível a gente mudar. Então essas coisas são bem sutis, mas fazem muita diferença, pessoal. A Márcia mandou: bipolaridade tem a ver com ansiedade? Não necessariamente, Márcia. A bipolaridade, elas são oscilações de humor, né? Então a pessoa, ela nunca sabe como ela vai estar. Agora, a bipolaridade pode causar ansiedade. Consegue perceber a diferença? Porque a pessoa não saber como ela vai estar, isso causa ansiedade. Meu Deus, como que eu vou acordar? Eu não posso sair porque o que eu vou fazer lá em tal determinado lugar? Então, isso é um pouquinho diferente. Agora, a bipolaridade, ela não está ligada às características de ansiedade, mas a bipolaridade pode causar ansiedade. Vê se eu respondi a sua pergunta, Márcia. Isso aí, pessoal. Tô gostando muito das perguntas. Eu acho que tem enriquecido bastante a live, viu? Então, eu falei sobre agorafobia, né? Que são duas ou mais situações que a pessoa evita passar porque daí gera crise de ansiedade. Então, usar transporte público, ficar em ambiente fechado, estar no meio de multidão, esse é o transtorno de ansiedade de agorafobia. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Porque eu vou falando, pessoal, daí se vocês tiverem dúvida, vão perguntando para ir respondendo já, tá? Agora eu vou falar sobre o transtorno de ansiedade generalizado, que ele é conhecido como TAG, que é a sigla, né, do transtorno de ansiedade generalizado. E o TAG, ele é assim, se a gente pudesse classificar assim entre graus, ele é uma ansiedade que é um grau elevado, assim, né? E vocês vão entender por quê. É quando a ansiedade e a preocupação, ela se generaliza para vários domínios, várias áreas da vida. Então, por exemplo, começa lá com uma fobia específica de algum objeto e daqui a pouco a pessoa já não consegue fazer mais nada, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais comer, ela não consegue mais pegar transporte público, ela não consegue mais se relacionar por medo de ser avaliada e por medo de falar. Então, a TAG, como o próprio nome já diz, ela é generalizada para várias áreas da vida e a gente daí não tem controle sobre que áreas vão ser. Então depende da história de cada pessoa, como ela foi emparelhando isso na vida e até chegar à TAG. Então assim, por isso que a gente cuida, para não ir ficando pior. E daí depois da TAG a gente pode, a pessoa sofre tanto com ansiedade que a gente pode começar a ver sintomas de depressão, porque a pessoa se sente perdida, ela sofre tanto com aquilo, ela para de se comportar tanto, ela perde tanta qualidade de vida, ela perde socialização, ela perde de fazer coisas que gosta por medo de acontecer algo, que ela começa a perder vínculo social, começa a ficar cada vez mais em casa e ela vai adoecendo e vai ficando depressiva. Então é por isso que a gente precisa cuidar. Gente, psicoterapia é fundamental no processo. Eu sou suspeita para falar, né? Como psicóloga, eu amo assim, a psicoterapia, eu acho que traz qualidade de vida, mas essas pessoas sofrem muito e ela não melhora sozinha. A gente precisa ir trabalhando para entender e poder melhorar da crise de ansiedade. O Júnior mandou uma mensagem.
existe alguma maneira de amenizar o transtorno TAG? Com certeza, Júnior. E esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso trabalho. Senão nem teria o porquê de existir psicólogo, né? Então, assim, dependendo do caso, tem que fazer o acompanhamento com medicação também, né? A medicação é o médico, né, gente, que sempre transcreve, e o acompanhamento psicológico, ele vai ser fundamental no papel. E daí você vai conseguir ver uma melhora. Porque a ansiedade generalizada, ela vai sendo emparelhada, que a gente fala, ela vai sendo construída. Ela não começa assim do nada. Ninguém começa, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Vários fatores vão levando a isso. E a gente precisa entender isso no processo de psicoterapia e dessensibilizando e entendendo o porquê para poder fazer a mudança, viu, Júnior? Mas é totalmente passível de mudança e o processo de psicoterapia é fundamental nessa melhora. A Célia mandou aqui. Eu estou assim, sem querer sair de casa, sair do meu emprego e não tenho apetite. Ou às vezes como demais. Célia, precisa cuidar. Se você tiver oportunidade, procura um psicólogo capacitado mesmo para poder fazer os atendimentos, porque isso é muito sério, a gente vai adoecendo cada vez mais. E olha que sério, né? Você perde o apetite, depois tem episódios de compulsão e a vontade de não sair mais de casa, ela está relacionada, eu tenho certeza, com muitos fatores. Então, muitos medos, você deve estar sofrendo muito com isso, que não te permite sair de casa, que o medo de se comportar é tanto que você prefere ficar na sua casa, que é o ambiente que você provavelmente se sinta mais segura. O Júnior tá mandando uma outra pergunta. E como as pessoas mais próximas de uma pessoa que tem TAG podem auxiliar a amenizar o problema? Júnior, fantástica pergunta. Isso é uma dúvida muito comum e um sofrimento muito grande de quem passa por ansiedade. Não só a generalizada, mas por todos os tipos, porque muitos familiares, amigos próximos têm dificuldade de entender o que aquela pessoa passa, e por não ter empatia, muitas pessoas acreditam que como eu posso falar, que é frescura, que é para chamar atenção, que é preguiça de fazer alguma coisa, que é uma pessoa fraca, e então isso adoece mais a pessoa. Os familiares que fazem isso, eu sei que de alguma forma eles estão tentando ajudar, mas eles não estão, eles estão prejudicando mais aquela pessoa que está sofrendo com ansiedade. Porque daí a pessoa começa, mina a autoestima dela, que ela já tem pouquíssima, mina a autoconfiança e cada vez mais a pessoa vai adoecendo, porque ela não se sente capaz de fazer. Então, por isso que os familiares, Júnior, respondendo agora a sua pergunta, eles têm um papel fundamental na melhora do quadro de ansiedade. E eles podem ajudar de várias maneiras. A primeira delas é validando esse sentimento, porque a pessoa que tem ansiedade, ela tá sofrendo com isso, não é frescura. A segunda coisa, ela pode ajudar a pessoa na psicoterapia, indo para psicoterapia financeiramente, porque tem pessoas que não conseguem trabalhar e daí isso tem uma interferência financeira, né? E tem muitas pessoas que precisam do tratamento e não conseguem porque não trabalham. E isso é muito sério. Outra coisa que a família pode fazer, ajudando a melhorar o ambiente que você vive. Então, por exemplo, se você tem ansiedade, por exemplo, fobia específica do feijão, então por que a pessoa vai ficar atacando feijão na sua frente? Então, assim, como o familiar pode ajudar nessa situação específica que eu tô falando? Tira o feijão de vista até você estar bem para poder olhar aquele feijão e não ter uma crise de ansiedade. Parece uma coisa besta esse exemplo do feijão, mas isso é muito sério, gente. Você imagina uma pessoa não poder ver feijão? E todo lugar que a pessoa vai comer, por exemplo, tem isso e ela tem que lidar com isso. A Márcia mandou aqui um comentário. Muitas vezes nos calamos por achar que é frescura. Nossa, isso é muito verdade, Márcia. Eu escuto bastante dos clientes
que fala, mas ele não entende, ela não entende, ele acha que é frescura. Eu juro, Gi, que não é frescura. E, gente, eu realmente acredito que não é frescura. Só que, às vezes, é uma falta de empatia. Às vezes, aquela pessoa não entende o que você tá passando. Então, para ela é mais difícil. A gente também tem que entender que é difícil pro familiar entender porque ele não passou por isso, né? Ele não tem esses sentimentos. Então, pra ele é frescura. Ai, para com isso, para com não sei o quê. E é tudo menos frescura. As pessoas que sofrem por ansiedade, elas tentam ser muito fortes o tempo todo para que essas crises não aconteçam. E o gasto de energia que essas pessoas têm para se comportar é muito maior, porque ela fica ali tentando fazer muita coisa para que a crise não apareça. Então, você imagina viver com isso? Que terrível. A Márcia mandou aqui um comentário para nós. Sempre procuro pesquisar para poder ajudar, porque tem uma amiga que tem fibromialgia, então eu estudo muito para poder ajudar. Muito legal, Márcia. E as pessoas que têm fibromialgia, bastante delas também têm crise de ansiedade pela doença, porque a pessoa sofre tanto com isso e daí o medo de vir aquela dor ou de ficar, que vai entrar no último tipo de ansiedade, de ficar sem o medicamento, pode gerar crise de ansiedade. O Júnior mandou aqui um comentário. Eu vejo a dificuldade das pessoas em conversar e aceitar a situação. Com certeza, as pessoas, Júnior, de forma geral, elas querem fugir de problemas, né? Então, de vez elas ajudarem uma pessoa que está sofrendo com aquilo, elas simplesmente tentam desconversar, não querem falar sobre aquilo, porque às vezes elas nem se sentem aptas para falar, só mais uma pessoa reclamando, é uma frescura. Umas frases também que são muito comuns, que dói assim o coração de ouvir mesmo. Isso aí é falta de Deus, isso aí é falta de vontade, isso aí é frescura, são coisas assim que judiam cada vez mais da pessoa que passa por isso. A Wendy mandou um comentário. Oi, Wendy, que bom que você tá aqui com a gente. A minha mãe tem síndrome do pânico e demorou até eu poder entender ela. Até hoje eu descubro coisas novas. Que lindo o seu depoimento, Wendy. E que bom que você foi empática para entender o que ela passava. Porque eu tenho certeza que quando a pessoa que passa por isso, ela tem alguém que ela possa contar, que entenda que ela tá sofrendo com aquilo, já é um passo na frente que ela tá, que já pode ajudar no tratamento, que ela já não se sente sozinha. E muito bacana o seu depoimento. Obrigada por compartilhar aqui, Wendy. A Wendy mandou mais uma coisa. De uma coisa eu sei, quando a gente sente uma coisa, tem que acreditar. Por isso, né, é a olho nu que se vê. É verdade, Wendy, não é olho nu que se vê, né? Eu acho que isso que você quis dizer. A gente tem que tentar sentir aquilo junto com aquela pessoa, né? Porque se você ficar olhando, você só vai ver uma pessoa suando e falar, tipo, meu, para com isso que é frescura, né? Obrigada, Wendy, por compartilhar aqui com a gente. Pessoal, então eu vou falar agora sobre o 7º transtorno de ansiedade, que ele é o transtorno de ansiedade induzido por substância de medicamento. E essa ansiedade, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque às vezes a pessoa tá com um problema muito grande ou com uma doença muito séria, muito severa, e ela tem que começar a tomar a medicação. Então, a pessoa que tá com ansiedade e começa ali a tomar os seus remédios, então aquilo tampa o efeito, né, que são as crises da ansiedade. Só que o medicamento, ele não trabalha o que gerou a ansiedade, ele não trata isso, ele só trata o efeito. Então a pessoa fica meio zen, não vai sentir o transtorno, então começa a sentir alguma coisa, toma um remedinho, opa, tá 0 bala. Só que parou a medicação, a pessoa volta a sentir tudo de novo, se não mais potencializado, porque as coisas elas não foram resolvidas.
elas estão ali mascaradas. Então é por isso que a importância da psicoterapia. Medicação tampa o efeito. Então, para a gente poder falar sobre aquilo, é importante em alguns casos, mas ela não trata. Então, quando a pessoa faz a retirada da medicação, aquele turbilhão de sentimentos volta. E é onde a pessoa começa a ter crises de ansiedade por se imaginar sem uma medicação. Isso é seríssimo. Então, pessoas que passam por depressão também têm uma dificuldade em parar com a medicação. Elas começam a ter ansiedade de imaginar que o remédio está acabando. Então, por exemplo, o remédio está para acabar. Já começa, meu Deus do céu, e se não tiver na farmácia? E se eu não conseguir? Eu não posso ficar sem? Se viajar, esquecer a medicação, misericórdia, não tem como. Por quê? Aquele remédio é uma segurança para aquela pessoa. Ela evita sentir, o remédio faz ela evitar de sentir. E por que ela tem ansiedade? Porque ela não sabe lidar com aqueles sentimentos que vão vir se ela ficar sem a medicação. E, gente, isso cria uma dependência, assim, muito, muito severa. Então, a gente precisa cuidar disso. Por isso que a gente trabalha em psicoterapia, para quando a pessoa estiver bem, ela começar junto com o acompanhamento médico, sempre começar a fazer a retirada da medicação. Vamos lá que tem mais pergunta aqui. O Maicon mandou. A Márcia, né, Márcia? E a pessoa que tem borderline e doença ou transtorno de ansiedade mascara a realidade? Então, assim, Márcia, o transtorno borderline, ele é um transtorno que a pessoa tem confusões de sentimentos. Ela é como se ela sentisse muito. Ela tem dificuldade em achar uma mediação dos sentimentos. Então, ou ela sente muito negativo ou é muito positivo, entende? Ela tem dificuldade em achar um meio termo. E ela tem confusões dos sentimentos, ela tem dificuldade para entender aquilo que ela tá passando. Ela não sabe o que ela tá sentindo. Então, por exemplo, pessoas com borderline, elas podem terminar um relacionamento, por exemplo, amoroso, porque ela queria um copo de água, ela não pediu e o parceiro não adivinhou o que ela queria. Para ela isso é como se fosse uma afronta, é como se não tivesse sentimentos, porque ela tem a dificuldade dela de entender esses sentimentos. Agora, o borderline com ansiedade, ele pode estar relacionado por conta disso. A pessoa não tem controle de sentimentos e ela começa a ter crises por conta disso, mas não necessariamente quem tem borderline vai ter, tá? É um transtorno também de personalidade, né? Mas não é um transtorno de ansiedade. E eles conseguem mascarar a realidade, sim, porque eles realmente acreditam naquilo que eles estão falando. Então, às vezes, eles começam a contar uma coisa e que não é verdade, e eles conseguem fazer uma história sobre isso e repetir a história sobre isso várias vezes. Porque eles estão vivendo aquela história. Então, a gente precisa, no borderline, trabalhar com essas questões. O projeto, gente, tá aqui nos comentários, tem o link do projeto Sakura, curtam a página, a gente tem o site também, e entrem lá, procurem, lá tem bastante profissionais qualificados para atender, e nós também temos o grupo de ansiedade, pessoal, vai começar um agora, as vagas são limitadas, né, a gente faz um grupo pequeno, a gente já teve um grupo de ansiedade que ele ainda continua, que a gente trabalha um pouquinho da ansiedade de cada um. A gente fala sobre todos os tipos mais especificamente e a gente vai dando dicas, vamos fazendo técnicas, ensinamos técnicas de relaxamento para as pessoas nesse grupo, para ajudar ela a lidar. Ela não é um grupo psicoterápico, né, de psicoterapia, porém, ele é um grupo de pessoas que têm ansiedade e a gente ajuda com algumas dicas e técnicas. E é um grupo fantástico.
A gente já tem um grupo, né, que eu falo que são minhas meninas, que é um grupo muito joia e tem ajudado muito. Elas sempre estão participando da live. A Márcia mandou, estudo muito sobre isso. Acho que todo mundo tem sim, tem que procurar ajuda. Eu concordo com você, Márcia. Eu acho que procurar ajuda é um sinal de que você quer ter qualidade de vida, né? Não é sinal de fraqueza. A Márcia mandou, muito obrigada pela ajuda. Márcia, eu que agradeço a participação. Gente, tem nos comentários tem o site do Projeto Sakura, tem o Facebook. O Júnior tá perguntando, Júnior, como que faz para entrar no grupo? Júnior, depois eu entro em contato com você, né? Através do site do projeto ou do telefone do Projeto Sakura, do Facebook. A gente pode conversar para você entrar no grupo que vai começar, né? E é um grupo que tem ajudado muitas pessoas. Gente, se vocês souberem de alguém, compartilhem, falem do grupo, falem do projeto, porque o que a gente quer é levar qualidade de vida para as pessoas. E quem, como fala, sofre e passa por isso, mina a qualidade de vida, né? Porque você imagina você parar de fazer tudo por conta da ansiedade. A Márcia também gostaria de participar do grupo. Legal, gente. Vocês vão ser muito bem-vindos. Tá bom, Júnior, eu entro sim. Oi, Nina. A Nina, gente, ela tá aqui, ó. Ela participa do grupo, uma querida. A minha psicóloga amadinha, você que é uma querida, Nina. Obrigada pela participação. E, pessoal, então, para finalizar a live de hoje, vão mandando perguntas, porque a gente tá encaminhando pro final, né? A gente falou dos 7 tipos de ansiedade, de uma forma mais geral. Se vocês tiverem mais dúvida, podem entrar em contato pelo site do projeto, pelo Facebook, pelo telefone, vão mandando mensagem. Se precisarem de atendimento psicológico, procurem terapia, vocês vão amar, gente. Não só para trabalhar a ansiedade, mas o autoconhecimento é tudo de bom. E para finalizar, eu já comecei esse assunto lá no comecinho e eu queria só finalizar ele agora. Nessa época do ano, principalmente nessa semana, o que acontece? As pessoas começam a ter crises de ansiedade, crises depressivas por conta dessas festas de fim de ano. Então, a pessoa não sabe o que esperar. Ninguém tem controle, na verdade, né? Sobre a vida, sobre as coisas que virão. E isso gera uma ansiedade e pode ser tão severa que pode levar a crises. Então as pessoas ficam bem miudinhas. O que era para ser um momento muito gostoso começa a ser um momento de muito tristeza, porque quando a gente para fazer aquelas coisas, retrospectiva 2018, a gente vê o tanto de coisas que a gente não alcançou, que eram objetivos, e de vez a gente olhar para isso, para ver o que eu posso fazer diferente pro ano que vem, a gente olha e começa a se martirizar. E isso vai gerando ansiedades, vai gerando depressão. Então é por isso que a gente precisa cuidar. Gente, mais uma vez, a psicoterapia ela pode ajudar muito nesse sentido, da gente entender esses sentimentos, né? Deixa eu ver os comentários aqui. O Júnior tá mandando, muito obrigada, adorei a live. Júnior, eu que adorei a participação, muito obrigada, viu? A Márcia, tenho muito que aprender e ajudar quem precisa. Márcia, você é uma querida, eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter mesmo. A Nina mandando, gente, entrem no grupo, ajuda muito. Obrigada, Nina. A Nina foi uma pessoa que participou e, olha, teve uma evolução fantástica. E hoje a gente pode falar que começou, né, Nina, a dançar na qualidade de vida, já tá super bem. A Nina mandou, melhorou muito a minha qualidade de vida, e é verdade. A Márcia mandou, amei a live, me ajudou muito. Obrigada, Márcia. A Célia mandou, obrigada, doutora Gisele, você me ajudou muito, Deus te abençoe. Célia, eu que agradeço a participação, por você ter ficado até o final.
Gente, muito obrigada. Eu acho que a live, ela só é tão rica porque vocês participam, né? Vocês estão aqui perguntando e participando. Muito obrigada, tá bom? Pela participação de vocês. Gente, se tiverem alguma dúvida, vão mandando mensagem no Face do projeto, liguem, tem o link aqui nos comentários, compartilhem essa live, ajudem quem vocês conhecem. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente for ajudando as pessoas, o mundo vai se tornando melhor, né? Pessoas com qualidade de vida vão gerando um mundo melhor, um mundo que é mais gostoso de se viver. A Wendy mandou, Gi, sua linda, muito bom. Wendy, obrigada pela participação. Wendy, você que é demais. Wendy, muito obrigada. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês. Queria agradecer a parceria com o Portal Me. Muito obrigada por essa parceria, que muitas pessoas vão tendo acesso a essas informações. Mais uma vez, o Projeto Sakurai é um projeto que ele é voltado a ajudar pessoas, a levar qualidade de vida para as pessoas. É um projeto que tem feito muita diferença nas pessoas que estão no Brasil, que estão no Japão, ao redor do mundo, né? Porque tem pessoas do mundo inteiro sendo atendido pelas psicólogas do projeto. É uma equipe muito competente, a gente não brinca com o sentimento das pessoas, com a dificuldade das pessoas, muito pelo contrário. O nosso objetivo final é o objetivo da psicologia, que é buscar qualidade de vida. Tá? Então, muito obrigada, Portal Me, muito obrigada pela oportunidade. Acho que conhecimento é importante e tem que ser divulgado mesmo. A Márcia mandou, porque tem pessoas como você que ajudam muito, sim. Também penso assim. Obrigada, Márcia, e pessoas como você também. Feliz ano novo, sua linda. Obrigada, Márcia, pelo carinho. Pessoal, feliz ano novo para vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição. O projeto está à disposição de vocês. E mais uma vez, muito obrigada por tudo. Tá bom? Até a próxima live. Se tudo der certo, a gente vai trabalhando junto ainda e vamos levar muito conhecimento ainda para todo mundo, tá bom? Muito obrigada pela participação. Até, pessoal. Tchauzinho.